Fala rapaziada, tranquilo? Saudade de vocês. Espero que estejam todos bem, né? Todos tranquilos, né? Na medida do possível, positivados, né? Então vamos lá, vamos brincar mais um pouquinho. Vamos para mais uma semana de estudos, tá? A gente vai começar agora tema, né? Um tema novo. A gente vai falar sobre agricultura, né? Então só para se organizar aí, quando a gente fala de agricultura, né? É muito comum que os livros e tal eles tragam essa separação, né? Agricultura geral, certo? E agricultura brasileira. No material de vocês, a mesma coisa, né? Tá separado lá a parte de agricultura geral e a parte de agricultura brasileira. Bacana? A gente vai trabalhar de forma integrada. Então a gente está trabalhando esses dois capítulos, certo? Então já fica aí a organização de vocês. A gente vai trabalhar de forma integrada, né? O capítulo de agricultura, né, de modernização do campo geral e também, né, brasileira, certo? Vamos fazer aqui uma pequena introdução. Vocês sabem que eu acho fundamental, né, a contextualização sobre a estrutura do campo e tal. Aqui é outra coisa, vocês não precisam se preocupar em copiar nada do que eu anotei aqui para vocês. Vocês sabem que eu gosto de fazer fichamentos, que eu gosto de botar esquemas, né, que eu gosto de fazer fichas de resumos, então não se preocupem, tá bom? Obviamente, né, isso não substitui a leitura do material de vocês. É importantíssimo, né, que vocês leiam, de preferência até antes de mim, como eu sempre falo para vocês, que eu sou chato com isso, né? Sou chato com isso também, melhor dizendo. E vocês vão lendo, vão anotando as dúvidas de vocês para vocês terem o primeiro contato, né, para vocês terem clareza, né, daquilo que vocês tiveram dúvida, né, das dificuldades, até mesmo para vocês criarem, né, novas formas de abordagem, né, dentro daquilo que vocês já conhecem, dentro daquilo que vocês já sabem, e de fato acrescentando, construindo o pensamento a partir dessa forma, certo? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho a falar sobre a introdução, né? Vamos dividir aqui os capítulos, né, em alguns números, né, alguns tópicos importantes, e para organizar o pensamento eu sempre coloco números aí para você se organizar, para ficar bonitinho na hora de você passar limpo, tá bom? Então não precisa se preocupar em copiar na hora. Vai ter né, essa teoria para vocês aí em PDF, né, para facilitar para todo mundo abrir, para todo mundo copiar, tá bom? Então vamos lá, vamos partir para nossa brincadeira aqui. Galera, quando a gente fala de agricultura, né, a gente tem que pensar que a gente está falando de uma atividade primária. Então vamos fazer relembrar um pouquinho, né, o que é isso, né, o que é uma atividade primária. Então, quando a gente fala que é uma atividade primária, ela está relacionada ao setor primário. Aí você precisa lembrar, fazer uma revisãozinha dos setores, né, da economia. Quais são os principais setores econômicos, né? O primário, o secundário e o terciário. Romulo, mas não tem o quaternário, né? Tem, né? Tem outros setores também, mas vamos priorizar aqui o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? O setor primário, a gente está falando justamente sobre as atividades ligadas, né, à agricultura, à pecuária, né, domesticação de animais de uma forma geral, o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral. Bacana? Quando a gente fala do setor secundário, a gente está falando de transformação. Aí você pensa nas indústrias, certo? Que foi o nosso tema, né, passado. Nós falamos bastante sobre industrialização, tendo como foco, né, o Brasil, e resgatando determinados conhecimentos importantes sobre a conjuntura internacional dentro, né, do viés da industrialização durante vários momentos, tá bom? E o setor terciário, né, está fazendo referência ao setor de comércio e serviços, né? Alguns autores gostam de utilizar a palavra quaternário, né, para se referir àqueles setores de alta tecnologia. Então, aqueles setores ligados principalmente aquelas inovações, né, trazidas pela Revolução Industrial, ou seja, aqueles setores que foram extremamente impactados, criados, né, ou impactados pela terceira Revolução Industrial. Então, a gente está falando de setores de alta, né, qualificação laboral. Né? A gente está falando de setores de ponta, então biogenética, informática, comunicação, engenharia, robótica, química fina, setores aeroespaciais. Então a gente está falando dessa parte, tá bom? Quando a gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre modernização do campo, a gente vai recorrer muito, né, a esse setor quaternário, aos profissionais que trabalham no setor quaternário, como por exemplo, né,
vários ramos da engenharia, da biogenética, né? A gente vai falar bastante sobre isso, né? Citando importantes inovações que são produzidas em polos de tecnologia, né? Os chamados tecnopolos. A gente não consegue entender essa modernização do campo que a gente chama de revolução verde, né? Um conjunto de impactos, um conjunto de transformações que passam a ser aplicadas de uma forma mais intensa a partir da década de 50, década de 60, né? No mundo, se a gente entender essas transformações, esses campos de pesquisa, esses campos de análise, tá bom? Então, já definimos um pouquinho sobre o setor primário, sobre o setor secundário, fizemos um reflexo, né, sobre isso, uma revisão sobre isso, para ninguém ter dúvida, tá? Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Galera, quando a gente fala sobre o campo, a gente não pode criar aquela falsa ideia, né, do que as transformações, o processo industrial, né, aquelas modernizações trazidas pelo advento da Revolução Industrial, tenha ficado única e exclusivamente nas áreas urbanas. Isso aí é um equívoco, né, muito comum, né, de acontecer, tá bom? Repare, de fato, né, as indústrias, o advento industrial criou algo novo nesses espaços urbanos. Criou oferta de emprego. Então, a atividade industrial foi a primeira grande atividade a criar muitos empregos na área da cidade, certo? E com isso, né, atraindo muitos trabalhadores, acelerando o processo de urbanização. Ao mesmo tempo, a gente vai relacionar isso à dinâmica comercial. Lembrem-se, né, que o número crescente de populações, né, que saem do campo, né, passam por um processo migratório chamado de êxodo rural, vão se estabelecer em áreas urbanas à procura de emprego, à procura de melhores condições de vida, né, melhores serviços ofertados, serviços mais, né, diversificados, bacana, muitos, né, não encontrados no campo, no primeiro momento. Então a gente pode perceber que a cidade vai atrair. Então essas pessoas, elas vão, né, se dedicar também à atividade comercial. Lembrem-se, né, que no campo você tinha uma dinâmica própria, você tinha uma produção, você tinha um consumo, né, daquilo que você produzia. Na cidade, você vai precisar comprar aquilo que você precisa, tá bom? E é sempre legal a gente destacar que junto com essa dinâmica também tem a lógica, né, do consumo, né, no caso do consumismo, né, da formação de uma sociedade de consumo também na cidade. Você tem todas as influências publicitárias, midiáticas, toda uma atmosfera favorável ao consumo, tá bom? Então você tem toda essa dinâmica, né, essa relação né, de dinamismo, né, do setor terciário, também relacionado a essas modernizações, tá bom? Só que repare, o campo também vai ser uma área de investimento de capitais. O campo também vai ser uma área onde os empresários, né, vão investir objetivando o lucro. O campo, né, precisa também ser modernizado. Por que o campo precisa ser modernizado? Primeiro, ele precisa garantir produção de alimentos. Produção de alimentos para um quantitativo de pessoas que cresciam, que não produziam seu próprio alimento, ou seja, aquelas pessoas que moravam principalmente nas áreas de cidade. Então o campo vai ter que produzir mais alimentos, ou seja, alimentos para atender também as bocas que agora passam a morar nas cidades, as pessoas que passam, né, a ter residência nas áreas urbanas. Show? Bacana? É só um detalhezinho, né? Gente, a gente vai ver em urbanização que cidade, né, a gente pode fazer alguns tipos de análise, mas cidade eu queria que você entendesse nesse primeiro momento como uma área central de um município, tá legal? Onde você tem ali o distrito central de negócios, onde você tem a administração principal, como por exemplo, né, a prefeitura, tá? Só um parênteses aí bacana aí só pra gente posicionar, mas a gente vai falar um pouquinho disso, né, ou falar bastante disso, né, na parte de urbanização, né, quando a gente entrar na parte de geografia humana, vamos falar de população e de urbanização, certo? Mas vamos lá, voltando para cá. Por outro lado, a gente pode perceber que as atividades industriais, né, praticadas com máquinas cada vez com maior ritmo de produção, cada vez mais modernas, tecnologias cada vez mais avançadas sendo aplicadas à produção para aumentar o ritmo de produção, né, para aumentar a produtividade, você produz sempre mais em menos tempo. Então, cada vez mais você tem uma necessidade, né, não somente de produção energética, né, de oferta energética, mas também de matérias-primas. O que adiantava você modernizar a capacidade de transformação se você também não tivesse condições de modernizar a capacidade de produção de matérias-primas, né, que seriam ofertadas para essa transformação. Então, o campo também ele precisa produzir matérias-primas em quantidade e em diversidade de forma a atender essas novas demandas, né, industriais.
certo? Então você começa a perceber que o campo se moderniza, o campo passa a ter essa dupla função principal: produção de alimentos, produção de matérias-primas, produção crescente de alimentos e de matérias-primas, para atender essa nova dinâmica. Tá bom? E, obviamente, esses impactos trazidos pela modernização do campo são extremamente complexos, extremamente variáveis, né? Nós temos mudanças, né, de vida muito forte no campo. Nós temos rupturas culturais muito fortes no campo. E, ao mesmo tempo, nós temos as mazelas que são trazidas em cima disso. Mazelas que a gente pode analisar do ponto de vista socioeconômico e mazelas que a gente pode analisar do ponto de vista socioambiental. Tá bom? Então, a gente pode perceber isso. As grandes exigências, né, dos recursos da natureza. O homem cada vez mais exigindo aquilo que a natureza dá de graça, certo? Então essa modernização do homem do campo acelera também a capacidade de modificação dos espaços agrícolas, dos espaços, né, no campo brasileiro, tá bom? Ou, no caso, né, mundial e brasileiro, certinho? Certo? Então, fica aqui só um aspecto introdutório, né, para você começar a pensar sobre o assunto, para você começar a ter os primeiros contatos, né, sobre o assunto, tá bom? E é bom que você perceba que não é um assunto tão distante da nossa realidade, né? Não é tão distante do nosso dia a dia, não é algo assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, tigres asiáticos, fala, caraca, parada lá na Ásia, né? Uns países lá que eu nunca nem pensei, não sei nem onde fica direito, né? Por que eu preciso estudar esses caras, né? Então, a gente quando fala de agricultura, né? Isso traz uma proximidade maior pra gente, né? Embora a geografia trabalhe com esse processo de modernização, a gente vai priorizar bastante o hoje, a agricultura hoje, né? Embora a gente faça necessariamente um resgate histórico para a gente entender como que essa transformação se deu, como que esse processo de modernização, né, aconteceu, quais foram os estímulos, né, quais foram os objetivos, quais foram os principais agentes, né, qual foi a participação do Estado, qual foi a participação dos empresários, né, e como que fica, por exemplo, os pequenos agricultores, os grandes agricultores. Então, isso a gente vai fazer esse resgate. Bacana, mas assim, a gente vai fixar muito o pensamento, a gente vai centrar muito o pensamento no hoje. Então isso fica mais, assim, mais mastigável, mais entendível, até mesmo mais, né, fica mais estimulante, digamos assim, pra gente discutir determinados temas, né, pra gente fazer algumas reflexões. Bacana? Então, é isso. Introdução feita, tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre os pontos principais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os pontos principais aqui desse processo introdutório, tá bom? Aqui, ó, né, desse tópico introdutório. Até daqui a pouco a gente continua. Beijo!